E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. E hoje eu tô gravando esse vídeo, eu admito, já bem cedo, tá? Se tudo deu certo, eu tô gravando, são 8 horas da manhã. Vou falar 7 e pouca da manhã, 8 horas da manhã já. Mas tá indo ao ar só mais ou menos lá por volta da 1h30, enfim, ainda não decidi. Porque ontem acabou o jogo da seleção e eu pensei, pô, preciso ver algumas coisas, tava com sono, falando bem da verdade, tava com sono da porra, e deixei para hoje. Mas enfim, acho que ontem o Brasil teve uma. Se não uma atuação, eu não quero falar uma atuação muito boa, porque eu acho que o Brasil pode realmente entregar mais. E assim, ao mesmo tempo, também a gente pegou uma seleção na primeira rodada do Ancelotti, né, no comando da seleção, uma seleção muito forte que é o Paraguai, o Equador, né? Desculpa. O Equador é realmente uma seleção muito boa, tá? Muito chata de se jogar mesmo. E ontem o Paraguai, que se não é tão qualificado, o Equador é mais qualificado, tá? Que o Paraguai. Mas o Equador é daquele jeito. O Equador tem meio que uma essência de jogar. Desde, sei lá, 98 com o Arce na sua linha de zaga, né? É uma equipe que defensivamente é muito chata, né? Realmente tem bons zagueiros e tal. E é uma seleção muito chata de se enfrentar mesmo. Tanto que eu tô com a tabela aberta aqui, para não falar besteira, é a terceira melhor defesa das eliminatórias. Terceira. Só perde para o Equador, que tomou 5 gols. A Argentina tomou 9. O Paraguai tomou 10. O Brasil mesmo, por exemplo, tomou 16, tá? E assim, é realmente uma seleção chata, chata de se enfrentar, mas que mesmo assim o Brasil conseguiu passar por cima disso, vencer a partida por 1-0, o gol do Vinícius Júnior, e ontem garantiu a classificação para a Copa do Mundo. É óbvio que isso ia acontecer de qualquer forma, tá? Assim como, por exemplo, o Uruguai, que está com 24 pontos, vai garantir, o Paraguai mesmo está com 24 também, vai garantir também, enfim. Era só questão de confirmar mesmo. O Brasil garantiu a sua vaga para a Copa do Mundo, né? Mais uma vez, a única seleção até hoje que está em todas as Copas, em que pese a Alemanha não estar em todas devido a questões, né, extra-campo, uma vez, enfim. Mas estamos em mais uma Copa, uma bela vitória ontem, e acho que tem alguns pontos positivos aí a se elogiar no time do Ancelotti. E eu vou começar elogiando que, por mais que na última data FIFA, na próxima, né, data FIFA, a gente vai ter o Brasil enfrentando, quem mais? Deixa eu ver aqui, só para ter certeza. Se eu não me engano é Bolívia e Peru, não? Bolívia e quem? Não tem aqui, enfim. Eu abri o SofaScore, mas não tem aqui. Eu vou ver se tem no Globo Esporte, né? Normalmente tá mais arrumado, enfim. Mas o Brasil tem algumas partidas ainda a mais, né? Ali, nada demais também. Coisas. Já, como eu falei, já garantido o Chile na 17ª rodada. E é isso mesmo, a Bolívia provavelmente em El Alto, né? Lá na última rodada, 18ª rodada, a Bolívia que ainda tem chance de classificar para repescagem, né? Tá ali. Aliás, tem até para a Copa também, mas é difícil acontecer a vaga direta, né? Provavelmente a última vaga ali da repescagem vai ficar entre a Venezuela e a Bolívia mesmo. Por quê? Até antes de falar do jogo do Brasil, eu vou falar desse panorama geral, tá? A 17ª rodada vai ter Uruguai e Peru, Colômbia e Bolívia, Brasil e Chile. O Chile já está eliminado, não tem mais chance nenhuma. Peru e... Cadê? Peru. Uruguai e Peru, já foi, desculpa. Brasil, Chile, Paraguai, Equador, Argentina e Venezuela. Argentina já está classificada, Equador também, Brasil também. Uruguai e Paraguai, ambos têm 24 pontos, estão quase na Copa já. Falta só confirmar ali mesmo. Aí em sexto lugar está a Colômbia com 22. Sétimo, que é a vaga da repescagem, a Venezuela tem 18. E na outra vaga, a oitava, né, a Bolívia com 17. O Peru ainda tem chance com 12 pontos, mas convenhamos, né, gente? É muito difícil o Peru conseguir 2 vitórias aí na última data FIFA e depender de combinação de resultados, né? E o Chile é o último colocado com 10 pontos, já está eliminado. Eu falei a 17ª rodada, a 18ª é Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, Bolívia e Brasil, Chile e Uruguai, Equador e Argentina.
Enfim, a Argentina já é campeã, inclusive, né, das eliminatórias, por mais que o Equador vença, o Equador é segundo colocado, o Brasil também tem 25, mas por mais que ambas vençam seus 2 jogos, não irão chegar aos 35 da Argentina, né? Então é isso. As últimas vagas ali devem ficar com Uruguai, Paraguai e Colômbia mesmo. E a vaga direta é a única que está mais solta ali entre Venezuela e Bolívia. Venezuela, como eu falei, pega a Argentina fora. A Colômbia pega a Bolívia, então um jogo direto ali, né? Então, difícil imaginar a Bolívia também conseguindo essa vitória, porque é fora de casa. Então, acho que vai ficar melhor para a Venezuela aí, porque a Argentina já está classificada e tudo mais, né? Enfim. E na última rodada, a Venezuela pega a Colômbia, que provavelmente já vai estar classificada também, e a Bolívia pega o Brasil. Então, tem essas dificuldades aí. Bom, dei o panorama geral aí, mas, enfim, agora eu vou falar do Brasil. Única e exclusivamente a seleção brasileira que ontem... Bom, teve um corte aqui, eu não sei se vocês perceberam, se aconteceu alguma coisa errada. É que eu tinha parado, o celular deu memória cheia, que eu tive que parar de gravar para falar novamente. Mas enfim, ia falar agora sobre a seleção brasileira, que bateu o Paraguai, né, como a gente disse. Depois desse resumão aqui geral. O Brasil venceu o Paraguai por 1-0, o gol do Vinícius Júnior. Segunda partida do Carlo Ancelotti, a primeira em solo brasileiro, né? Inclusive aniversário dele ontem, né? Teve mosaico e tudo mais, bem legal. Eu vi muita gente reclamando, síndrome de vira-lata. Pô, acho normal, sabe? Nada demais. É um técnico que, depois de muito tempo, a gente tem um técnico de outro patamar, né? Realmente de respeito, de capacidade mesmo. Porque se a gente volta lá para trás, quando a gente teve o Luxemburgo, que era um cara que, bicampeão brasileiro, aliás, bi não, tri, né? É que ele já tinha sido campeão com o Palmeiras, mas tinha sido bi em sequência com o Corinthians, se eu não estou enganado. Mas, enfim, outros tempos e tal, a gente teve um cara super renomado e tudo mais. O próprio Felipão, em 2014, já estava numa descendente da carreira, né? Era diferente, enfim. Então, acho um pouquinho normal a torcida ficar empolgada com isso e tudo mais. Não vou criticar isso, jamais. Mas, enfim, a gente enfrenta o Paraguai com uma escalação de Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexander Ribeiro, que é o zagueiro do Lille, e o Alexandre, lateral do Flamengo, né? Aliás, o Alexandro, zagueiro, não Alexandro Ribeiro. Aí no meio, o Casemiro e o Bruno Guimarães. E a mudança aconteceu com o Gerson saindo para a entrada do Matheus Cunha. O Matheus Cunha que ele não é um centroavante, mas muitas vezes colocaram ele como centroavante na seleção. Ele é meio que o segundo atacante, digamos assim. Eu sei que é difícil posicionar um cara desse hoje em dia, né? Mas ontem ele fez muito bem esse papel, para mim, pelo menos. E o Matheus Cunha na direita, o Rafinha, na esquerda o Martinelli e o Vini Júnior como um cara mais livre mesmo, né? Ele estava centralizado, mas saía muito bem da área e abria espaços para o próprio Matheus Cunha entrar, o Rafinha em alguns momentos, enfim. Eu acho que a leitura do Ancelotti foi muito boa. E mais que isso, a gente teve algumas atuações individuais. Por exemplo, o Alexandro, o zagueiro, né? Ele tinha ido muito bem contra o Equador e ontem de novo fez uma partidaça, muito bem nos duelos aéreos, muito bem pelo chão, forte fisicamente. E um cara que com uma saída de bola muito bem interessante, né? Ontem tá viralizando até um corte aí, né? Que ele domina com o pé direito e finge que vai tocar com o direito e toca com o esquerdo pro Casemiro, se eu não estou enganado. E que realmente uma leitura muito boa dele, mas é um zagueiro que, assim, aí é o que eu falo, né? Aquele argumento raso de, e os caras jogam em times médios da Premier League. E aí, o Alexandre joga no time médio da Ligue 1, um quarto colocado da Liga Francesa. Qual que é o problema? Não interessa, o cara é um bom jogador, tá num nível muito alto, enfim. Muito bem ele, acho que inclusive é um cara que conquistou a vaga, mesmo em 2 partidas, para mim conquistou a vaga como titular ali, né, na zaga do Brasil. Em que pese que a gente tenha bons nomes, por exemplo, eu acho o Léo Ortiz um bom zagueiro, um zagueiro que tem uma saída de bola excelente, inclusive, e estava no banco de reservas, né, então tem alternativas, né. E aí a gente teve, acho que dentro das escolhas ali, talvez eu não tivesse tirado o Gerson, mas ele foi muito bem na montagem do meio de campo ali, né? Com o Bruno Guimarães fazendo talvez a melhor partida dele pela seleção. Não sei se foi a melhor, mas realmente é uma partida muito boa, né?
O Casemiro também, especialmente destruindo as jogadas, foi muito bem também. Eu acho que o Casemiro às vezes exagera um pouquinho na questão de bater muito, mas assim, também nada como se fosse um absurdo, né? Nada demais, acontece também. Com a bola no pé, ainda acho que deve um pouquinho, por mais que ele tenha tido uma melhora no United nos últimos jogos, e na seleção também, mas acho que com a bola no pé ele ainda deve um pouquinho, né? Ontem, por exemplo, foram 18 posses perdidas por ele, entre passes errados e desarmes, enfim, acontece também. O próprio Matheus Cunha, que para mim fez uma baita partida, também teve 18 posses perdidas, né? Então, acontece. E aí, elogiando ainda, como eu estava falando, jogador a jogador, né? O Bruno Guimarães, que vinha de uma partida muito ruim mesmo contra o Equador. Ontem eu acho que ele teve mais passes bem interessantes, especialmente progressivos. Teve desarmes também, né? E um cara que apareceu muito mais para dar opção, igual ele faz no Newcastle, por exemplo. Né? E muita gente não vê, e eu não estou pedindo para que todo mundo veja, o torcedor médio não tem obrigação de ver, mas ele realmente no Newcastle é esse cara que chega mais à frente, porque o meio de campo do Newcastle é composto por Joelinton, Sandro Tonali, da seleção italiana, e o Bruno Guimarães. E muitas vezes o Bruno Guimarães é esse cara que chega mais à frente, e com muita qualidade. Né? Mas enfim, e aí o Matheus Cunha na frente, que fez esse papel de um meia, que não foi tão meia, né? Caiu pelo lado direito, mas não é um cara que participa tanto do jogo e tudo mais, né? Mas foi muito bem para mim, pelo menos, claro. O Rafinha também foi muito bem, caindo pelo lado direito, sendo o cara que puxava muitas vezes um contra um. Que ele não é um cara tanto de drible curto, nem ele, nem o próprio Vini Júnior, né? Enfim, o Matheus Cunha também não é. Talvez o Martinelli seja um pouquinho mais, mas nem muito também, do drible curto, né? Eles são mais caras de conseguir um espaço, atacar o espaço, colocar a bola na frente e tudo mais. Mas o Rafinha para mim foi muito bem também. O Vini se movimentando. Até acho que contra o Equador, o Vini chamou mais o jogo com a bola no pé para ele, sabe? Mas ontem ele atacou muito mais os espaços com mais inteligência. E aí eu posso, pelo menos no meu entendimento, ler que o Matheus Cunha libera muito mais esses espaços, melhor do que o Richarlison, por exemplo, que foi titular no último jogo. E aí o Vini soube atacar, o Martinelli em alguns momentos soube atacar. Então por isso que acho que desenvolveram jogadas melhores ali. O Martinelli para mim, eu vi muita gente criticando ele, mas eu gostei dele, de verdade eu gostei dele mesmo. Acho que é um jogador interessante, acho que é um jogador que tem as suas qualidades, é um jogador de muita velocidade, né? O drible curto dele é um pouquinho melhor que os outros. Mas enfim, achei uma boa partida interessante também dele. E o Matheus Cunha, que eu até deixei, acho que eu deixei por último, né, para falar, porque muita gente vai falar daquele gol perdido dele, de cabeça. Mas para mim, aquele gol, ele tenta cabecear pelo movimento que parece que aparece as câmeras, né? Parece que ele tenta cabecear para trás, assim, né? Tipo, ele não faz... a bola tá vindo daqui de lado e ele tá quase na diagonal pro gol, né? Ele não tenta fazer assim de frente, ele tenta meio que ajeitar. Fiz essa movimentação toda para mostrar, né? Eu acho que ele faz tentando movimentar para soltar a bola para alguém no meio da área. Então, assim, nada demais também, mas fora disso, ele chamou muito jogo, ele sai da área, ele busca espaços, é um cara muito inteligente. E que eu acho que se o United souber aproveitar muito bem ele, se o Rubem Amorim souber aproveitar, ele vai jogar pra caralho no United. Dá pra falar bem do português, desculpa o palavrão. Mas enfim, então acho que taticamente foi uma atuação muito melhor. Depois o Lucas Beraldo entra no lado esquerdo, o Alexandre não foi tão bem, o Beraldo fechou muito melhor o lado esquerdo pra mim, o Richarlison não entra tão bem no lugar do Vini Júnior, o Gerson entra mais no lugar do Matheus Cunha já pra controlar o jogo pra mim, o Danilo já no final já nem fez muita diferença, né? No lugar do Wanderson, que inclusive para mim fez uma boa partida ontem, contra o Equador nem tanto, mas ontem ele apareceu mais, deu opções e tudo mais. Mas enfim, acho que o Brasil ontem teve o controle total da partida, sofreu pouco, por mais que o Paraguai se defenda muito mais do que ataque, mas a partida do Brasil ontem foi muito mais controlada, acho que muito mais no individual ainda, mas com tempo, né? Com mais tempo, e na próxima data FIFA, acho que o Carleto vai ter opções melhores aí para o Brasil controlar mais o jogo. Enfim, uma data FIFA que para mim foi ok. Mais ou menos o primeiro jogo, boa no segundo. Nas próximas partidas a gente vai ver o quanto o Brasil pode ser melhor. É isso, não sei se vocês concordam, deixa aqui o comentário, se inscreve no canal, dá like aqui nesse vídeo também, claro. E até a próxima, pessoal. Valeu!